House of Dragons já estreou, a galera já tá começando a se tocar que o conflito ali tá começando a surgir, alguns pontos estão fervendo. Eu já vou começar adiantando para vocês que esse vídeo tá recheado de spoiler, alguns spoilers muito importantes para a série, então fiquem aqui por sua conta e risco, mas antes de sair, dá um like aqui que vocês me dão uma ajudinha. Quando acabar a temporada, vocês voltam aqui, assistem. E tem um personagem que ele, surpreendentemente, não vai ficar do lado que o povo tá esperando. E essa pessoa é o Sir Criston Cole. Eu vim aqui contar um pouquinho da sua história e tudo que ele vai fazer durante esse grande evento chamado A Dança do Dragão. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da origem do Sir Criston Cole. Então, bora! Criston Cole é filho de um servo nobre lá de Porto Negro. Porto Negro é uma cadeia de montanhas que divide ali Westeros com Dorne. E aí, o Lorde de Porto Negro, que é a família Dondarrion, que tem até um mó chique, tem um raio roxo no escudo deles, é bonitão. Eles é quem controla ali a passagem de Dorne para Westeros e tal. E ele é filho de um servo do Lorde Dondarrion. E aí ele participa de um torneio lá realizado pelo rei Viserys para comemorar o nascimento de seu filho. E lá ele ganha um grande destaque. Isso porque ele decidiu lutar com o irmão do rei, o Daemon Targaryen. E além de ter vencido a batalha, ele conseguiu derrubar da mão de Daemon a chamada Irmã Negra, a espada valeriana de Visenya Targaryen. A espada foi passando de geração em geração até que ela caiu nas mãos de Daemon. Só que antes da luta contra o Daemon, ele pede a bênção da princesa Rhaenyra e depois que ele ganha a luta, ele ganha um louro que ele dá para a princesa como forma de agradecimento pela sua bênção que lhe concedeu a vitória. Ainda assim, a Rhaenyra vai até o Viserys e pede para que o Sir Criston Cole fosse o seu escudo juramentado. Sendo assim, ele tá lá como guarda-costas, sempre ajudando a Rhaenyra quando ela precisa. No livro não tem isso, mas na série a gente tem uma cena muito interessante, que é quando o Criston Cole tá conversando com a Rhaenyra e ele explica que ele vem de uma família onde ele precisa dar muito duro para poder ascender e conquistar seu lugar ali naquele mundo. Isso mostra também um pouco da personalidade de Criston Cole, onde ele tenta fazer tudo que é certo, mas ele prioriza principalmente as suas conquistas, as suas vitórias. Ele olha para o objetivo e ele precisa chegar naquele objetivo que ele colocou na cabeça dele. E ele teve muito mais torneios, onde ele chegou até mesmo a derrubar o irmão da Alicent, o Gwaine Hightower. Um pouquinho antes disso, o Sir Criston já tinha entrado na Guarda Real, substituindo o lendário Sir Ryan Redwing. Alguns anos depois, ele ainda era o escudo, ainda era o companheiro da Rhaenyra, mas aí acontece que o senhor comandante da Guarda Real, o Sir Harold Westerling, acabou falecendo naquele ano, e aí o Criston foi apontado como o principal substituto para tomar o lugar do senhor comandante da Guarda Real. E aí, bem nessa época, surge boatos de que Cole estaria tendo sim um caso amoroso com a Rhaenyra. Só que isso não foi nada confirmado até a série, onde a gente viu que de fato teve sim um caso amoroso entre os dois. É interessante ver que esse rumor ele tem diversas formas, como por exemplo, o Septão Eustace falou que o Sir Criston entrou de fininho no quarto da Rhaenyra e confessou todo o seu amor para ela, dizendo para que os dois fugissem para as cidades livres em Essos, e aí a Rhaenyra rejeitou ele. Mas existe outra história feita pelo Cogumelo, o bobo da corte de Viserys, que não apareceu na série, não sei se ele vai aparecer, que ele dizia que Rhaenyra aprendia algumas lições com seu tio Daemon para que ela perdesse sua virgindade com o Sir Criston Cole, que era um homem que ela amava, ao invés do seu marido, que supostamente é homossexual, o Laenor Velaryon. Só que aí um belo dia ela tenta seduzir o Criston, que acaba negando ela por conta dos seus afazeres, e aí a Rhaenyra acaba procurando outra pessoa para consolar,
que nesse caso seria o Sr. Harvin Strong. E acontece que o Harvin se torna amante dela, sendo assim o Cole começa a ficar com ciúmes e começa a nutrir uma inimizade pela Rhaenyra depois que ela partiu para a deriva marca e levou o Harvin como seu escudo juramentado, substituindo o lugar do Criston Cole. E aí, durante o casamento da Rhaenyra com o Laenor, ele aparece e acontece que ele acaba lutando lá nesse torneio, né, durante a festa de casamento, onde ele quebra o colarinho do Harvin, fazendo com que o Harvin ganhasse o apelido de quebra-ossos. Ele acaba acertando um golpe no cavaleiro favorito do Laenor, o tal do Cavaleiro dos Beijos, e esse golpe foi mortal, fazendo com que ele falecesse 6 dias depois desse golpe que ele sofreu na cabeça. E aí, com isso, muita gente ficou enraivecido com o Criston, mas uma pessoa acabou admirando, que foi a Alicent, fazendo com que ela pedisse para que Criston fosse o seu escudo juramentado. E aí, daquele dia em diante, o Criston se tornaria um forte apoiador da Alicent. Mas aí a gente chega na Dança dos Dragões. E não se sabe muito por que ele apoiou o Aegon II. E aí, após a morte do Viserys, houve uma reunião no conselho, onde o Criston Cole acabou nomeando Aegon II como o Rei dos Sete Reinos, coroando ele com a coroa de Aegon o Conquistador. Nessa época, a Rhaenyra, que estava lá em Pedra do Dragão, fica furiosa, acreditando que ela foi usurpada do trono. E esse foi o grande estopim para a Dança dos Dragões. E aí o Cole ele vai se tornar um dos maiores líderes militares dos Verdes, que é o lado da Alicent, contra os Negros, que é o lado que apoia a Rhaenyra. Ele se livra ali na corte de quem apoia a Rhaenyra, então ele chega até um apoiador e corta a garganta dele. E aí, com o tempo, o Aegon II começa a ficar frustrado com a sua mão, que é o seu avô, o Otto Hightower. Dispensa ele dos afazeres dele de novo, que já foi dispensado pelo Viserys, e acaba nomeando o Cole no lugar. E assim o Cole é apelidado de Fazedor de Reis, exatamente por ele ter coroado o Aegon naquela reunião. E aí ele começa a se mostrar ser muito mais agressivo do que o Otto, e ao invés de deixar os verdes na defensiva, ele começa a partir para ofensiva contra os negros. E aí ele lidera um exército até Valdocaso e Pouso de Gralhas, tomando essas fortalezas, nomeando o príncipe Aemon Targaryen, o irmão do Aegon, como protetor do território e regente. E aí o príncipe Aemon e o Criston Cole, eles juntam 4.000 homens lá do exército de Porto Real, eles marcham rumo Harrenhal. Você sabe muito bem que Harrenhal é um lugar muito importante um símbolo muito importante para a família Targaryen, onde mostra o poder dos dragões. E Harrenhal nessa época estava sob o controle de Daemon Targaryen. E aí Criston Cole marcha até lá, só que quando ele chega o lugar tá vazio, porque Daemon não é trouxa, ele já abandonou seu posto ali, e com isso eles descobrem que não muito longe dali um exército Lannister é derrotado, e quando Cole marcha com 3.600 homens para poder se juntar com o exército de Ormond Hightower, ele acaba sendo emboscado pelos Lobos do Inverno, que como é chamado os nortenhos que apoiou a Rhaenyra, e as tropas das Terras Fluviais. E aí o Criston Cole desafia o Lord Roderick Dustin, o Sr. Pat de Folha Longa e o Sr. Garibaldi Grey para um combate mano a mano ali. Só que eles olham pro Cole e falam, mano, não vai rolar, tá ligado? E aí logo em seguida, tanto o Cole quanto seu exército foram massacrados na batalha conhecida como o Baile do Açougueiro. E o Criston Cole acaba sendo morto a flechadas durante esse conflito. Pois bem, eu mostrei aqui pra vocês que o Cole não é muito o que ele tá parecendo ser na série. O pessoal tá shippando ele e tal. Vamos dizer que lá todo mundo é meio
vira casaca, todo mundo tem os seus segredos e isso é muito legal e é o que me deixa mais ansioso para ver a série. E se você curtiu o vídeo até aqui, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, você não tem noção de como isso ajuda, manda pros amigos de vocês, vai que eles curtem. E eu falei há uns dias atrás do Engorda Caranguejo, eu vou colocar aqui no card, caso vocês queiram assistir, que é outro personagem que, apesar dele já estar morto na série, ele teve um destaque muito grande, uma história muito maior do que foi citado nos livros, o que deixou todo mundo muito feliz. Ainda assim, muito obrigado por terem assistido, valeu, falou!